Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Mas são 10 horas e 15 minutinhos em Brasília, 10 e 15, hoje é sexta-feira, você sabe, é dia de estarmos aqui com o nosso queridíssimo pastor Pedro Moura, no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Então você já sabe como que funciona. As perguntinhas que você tiver aí, você vai mandar aí para o nosso Ministério Pastor, o e-mail, né? ministeriopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail para perguntas, né? Então você manda as perguntas, e aí por ordem de chegada e por assunto também. O pastor Pedro ele vai separando ali esses assuntos, né? E aí por ordem de chegada ele vai vir aqui, vai trazer o assunto e tal, para estar respondendo aqui pra gente. É assim que funciona. Então a pergunta você não faz assim de bate-pronto. Pra galera que tá chegando essa semana aqui, né, e tá conhecendo agora o pastor Pedro Moura, se você quiser conhecê-lo, inclusive, nós já estamos no YouTube. Então, por gentileza, venha para o YouTube. Você que pode, vem para o YouTube, porque aí você vai dar uma força pra gente lá no canal, você vai se inscrever também lá no canal, vai deixar o seu like, né? Vai clicar lá no sininho, vai compartilhar lá o link do YouTube com mais pessoas, então ajuda a gente lá nesse canal. E o chat também, claro, já está liberadíssimo para você mandar aí o teu alô, teu bom dia. E é isso, e é o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia que está começando a partir de agora. Pastor Pedro Moura, bom dia, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Um dia abençoado desde as primeiras horas e vai continuar assim, porque o nosso Deus é bom. Amém. É fiel, é cheio de misericórdia, é justo, e o nosso Deus se compraz em abençoar. E você, meu amigo, como é que está? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz, tudo tranquilo, né? Então, vamos lá, vamos para as nossas... Deixa eu só ver o recadinho que está chegando aqui para gente. Tá, vamos para nossas perguntas do programa da semana passada, né, pastorzão? Por favor. Já começa aqui o nosso Desvendando de hoje, né? Lembrando que hoje a gente vai começar a responder aí questões diversas, né? Então, questões diversas por quê? Porque normalmente quando o pastor recebe muitas perguntas, vou chamar perguntas aleatórias, né? A pessoa tem dúvida dentro da Bíblia e tal, e aí ele não consegue ali compilar um assunto com várias perguntas, né, que vai chegando dos ouvintes. Então a gente tem esse formato aí de questões diversas, né? Então são várias perguntas aleatórias que o pastorzão decide pegar aí para poder, por ordem de chegada normalmente, né, essas perguntas, e aí ele vai respondê-las daqui a pouquinho. Mas antes tem as nossas perguntinhas do programa da semana passada, né? Nós temos aí as perguntinhas do programa da semana passada, que eu estou vendo aqui, que são várias perguntas, né? Tem delas aqui uma pergunta gigante, né? E assim, e bem interessante também. Bom, então vamos lá, vamos trazendo já a primeira de hoje, né, pastorzão? Vamos sim. Que diz o seguinte: pastor, por favor, peço que tenha paciência comigo. Eu sou o advogado aposentado que lhe perguntei sobre metodismo. Sou membro da Igreja Metodista. Lembro ao senhor que estive em uma igreja evangélica, atraído por um maravilhoso hino que dizia: tudo Jesus por nós satisfez. Cristo salvou-nos de uma vez. Lindo. Aliás, pastor, como as igrejas evangélicas tradicionais cantam os hinos, não nego, eu me senti no céu. Pois bem, pastor, o pregador, na ausência do pastor da igreja, falou sobre seitas e heresias e disse que era leitor do padre Aníbal Pereira dos Reis. Também recomendou a leitura de muitos livros dele. Mas eu lamentei quando ele incluiu a igreja metodista entre seitas. Citou outras igrejas também. Mas não é assim, pastor. Perguntei ao senhor se os batistas também nos consideram uma seita, mas o senhor não quis responder.
Entendi que sua resposta foi sim. O senhor também nos considera uma seita? Eu gostaria de eu gostaria de perguntar, por que nós metodistas somos uma seita? Antes de eu responder, Welber, uma ouvinte nossa enviou uma pergunta há alguns dias e eu disse a ela que agendaria para hoje a questão dela. Mas eu peço desculpas a ela e aviso que na próxima semana, para que o programa de hoje não passe dos limites e está garantido. Se o Senhor permitir, na próxima semana, minha amiga, eu respondo a sua questão. A pessoa que mandou sabe do que eu estou falando. Então, no programa de hoje, que questões diversas, na verdade, a pessoa que encaminhou, já é outra pessoa que encaminhou questões, ele disse, pastor, o senhor me falou que colocaria em questões diversas, mas o que eu quero dizer é que minhas questões são sobre a carta aos Hebreus. Então, eu vou dar uma explicação logo no início sobre essa questão. Nós temos questões da semana anterior e temos as questões diversas a pedido de um ouvinte assíduo, por sinal, e as questões serão baseadas na carta aos Hebreus. Então, eu vou agora responder essa questão de um ouvinte que perguntou se os batistas consideram o metodismo uma seita. Mas ele diz também que perguntou a mim e eu não quis responder. Então, ele entendeu que minha pergunta era assim. No entendimento dele, eu disse que a Igreja Metodista era uma seita. E então ele pergunta, o senhor nos considera uma seita? Primeiro ele disse que eu disse, né? Depois perguntou. Então, por que os metodistas são uma seita? É a pergunta dele. Mas veja bem, meu irmão, é um casal, né, que a maioria das perguntas vem de casais. O marido que ouve o programa, a esposa que ouve o programa, etc. Então, primeiramente eu quero falar rapidamente sobre esse hino que ele mencionou, tudo Jesus por nós satisfez, Cristo salvou-nos de uma vez. Este hino é muito importante para mim, porque ele é do cantor cristão, é um hino cujo título é Salvação Perfeita, é o hino 376, e faz parte do cantor cristão, que é o hinário oficial dos batistas brasileiros. É um dos, porque nós temos também um outro hinário chamado Hinário para o Culto Cristão. São dois hinários oficiais dos batistas brasileiros, sendo que o cantor cristão é o terceiro hinário mais antigo do Brasil. O primeiro é o Salmos e Hinos, que é um hinário congregacional. O segundo é um hinário presbiteriano. E o terceiro é o cantor cristão. O quarto é o Melodias de Vitória, se não me engano, e também o hinário para o culto cristão, que foi um hinário adrede preparado para as comemorações do centenário do cantor cristão
que aconteceu na Assembleia da Convenção Batista Fluminense, na cidade de Niterói. Eu estava lá nesse dia, acompanhando o lançamento do hinário para o culto cristão. Mas eu disse que esse hino, Tudo Jesus por Nós Satisfez, era muito importante para mim, porque a minha mãe, Nice Moura, ouviu esse hino ao entrar em uma igreja batista pela primeira vez. Ela disse que ela entrou na igreja, em uma igreja batista, estava cantando esse hino. E tinha um homem com a voz muito forte. Ela disse até que ficou um pouquinho assombrada com a voz daquele homem cantando tão forte aquilo. Mas naquele dia ela aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. Depois ela foi batizada e permaneceu firme na fé até o último dia da sua vida tão preciosa. A minha mãe era de família católica, a minha avó chamava-se Eudóxia, e quando a minha mãe nasceu, aos 4 anos, o papai dela, que chamava-se Sebastião, morreu. Meu avô, Ito, como a gente costuma chamar na família, Ito, Sebastião. Então, a minha avó Eudóxia era católica e devota de Santa Teresinha, como os católicos chamam, né? E ela consagrou a minha mãe a Santa Teresinha. Mas no dia que a minha mãe conheceu a salvação em Jesus Cristo, ela passou a viver por Jesus, para Jesus e por causa de Jesus. E minha mãe nos criou amando a Jesus, demonstrando isso para nós e passando essa riqueza, não é? O pai ama o filho, Deus ama o filho. Então, nós que somos adoradores de Deus, que é Espírito, amamos aquilo a quem Deus ama, que é o seu Filho Jesus Cristo. Então, respondendo à pergunta do meu amigo ouvinte, eu não afirmei que o metodismo era uma seita. Eu não dei o meu parecer sobre isso. Eu disse que eu não falava pelos batistas brasileiros, porque ele perguntou para mim se os batistas consideravam a Igreja Metodista uma seita. E eu ajuntei que a Convenção Batista Brasileira tem uma diretoria, né? Temos líderes, uma liderança que nos representa. Então, essa questão deveria ter sido dirigida ao presidente, por exemplo, da Convenção Batista Brasileira, que é a pessoa que representa os batistas. Uma outra questão, eu entendi o que o ouvinte falou, o ouvinte que fez a questão, porque ele fez referência ao metodismo, lembrando sobre a questão da perda da... E eu disse que a Igreja Metodista admite a perda da salvação. E isso implica dizer que não há garantia na salvação em Jesus Cristo. Se existe a mais remota, qualquer que seja, possibilidade da perda da salvação, então isso implica não haver garantia total da salvação em Cristo. Depois, ainda sobre essa questão, eu citei o que Jesus fala sobre a garantia da salvação. Ele disse assim:
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, disse Jesus, que me deu essas ovelhas, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatar uma ovelha das mãos de meu Pai. E Jesus concluiu isso sobre uma comprovação, sobre um testemunho eloquente da sua divindade. Ele disse, eu e o Pai somos um. De modo que o que eu gostaria de, se me desse a oportunidade de aconselhar o meu prezado ouvinte, que como metodista, membro de uma igreja metodista, o irmão deveria conhecer a declaração de fé da igreja metodista. Então, eu posso não reconhecer todas as declarações de fé das diversas denominações e cultos e crenças. Conheço bastante, mas a que eu mais conheço é a declaração de fé dos batistas. Eu não posso exercer o meu direito de defesa, de apologia, se eu não conheço a declaração doutrina da minha denominação. Então, só para fechar a questão, o crente nunca vai perder a sua salvação, porque o Salvador do crente é eterno. Um Salvador eterno não tem uma salvação efêmera, transitória. Ele é eterno e a salvação que ele dá também é eterna. Jesus nos deu uma eterna salvação. Aleluia. Muito bem, 10 horas e 37 minutos em Brasília, 10 e 37. Vamos lá então para a nossa segunda perguntinha. Pastor Pedro, eu sou a pessoa referida por uma irmã ouvinte do seu programa. Sou eu a esposa que ouve berros do marido, um diácono importante. Acho que é porque ele é importante que os líderes não querem me ouvir. No livro Cânticos dos Cânticos, a esposa diz que a voz do marido dela é muitíssimo suave e totalmente desejável. Está lá no capítulo 5, no versículo 16. Pastor, isso me levou às lágrimas. O Senhor fez referência à esposa do vizinho, que não é crente, mas trata a esposa com todo cuidado. Leio o Cânticos dos Cânticos em voz alta para ele ouvir, mas não adianta nada. A vizinha me perguntou, por que você não procura ajuda? Meu marido não é crente, nem vai à missa, mas é incapaz de falar comigo com grosseria. Pastor, que orientação o Senhor me daria? Eu estou buscando ajuda, sim. O Senhor aconselharia ajuda profissional? Eu tenho medo de profissionais não crentes. Meu pastor não é psicólogo, mas tem me ajudado. Devo procurar um profissional? Olha, como eu disse na semana passada, de fato a irmã precisa de ajuda. Ajuda de quem pode ajudar. Lembre-se que a sua vizinha, que tem um marido que não é crente e que trata a sua esposa com a honra devida à esposa, ela disse, procure ajuda. É um grande conselho. Precisa procurar ajuda de quem pode ajudar. Não é qualquer pessoa que pode ajudar. Às vezes é uma pessoa bondosa, mas não pode ajudar. E outras vezes é uma pessoa que não controla muito a língua
e de repente a situação da senhora vai virar fofoca. Então, não é admissível o que está acontecendo, muito menos de um crente, que é um diácono da igreja. Eu lembrei a semana passada que as duas principais características do diácono, segundo o livro de Atos, capítulo 6, onde está a instituição dos primeiros diáconos, as duas principais características de um diácono é que ele tenha uma boa reputação e que ele seja cheio do Espírito Santo. O seu marido já não tem essa boa reputação, porque os vizinhos estão interferindo na vida da irmã, do seu casamento, na maneira como o seu marido dá testemunho para os de fora. Ele não tem uma boa reputação. E, ao que tudo indica, não deve ser um homem cheio do Espírito Santo. Porque um homem cheio do Espírito Santo, ele não trata a sua esposa da maneira que a senhora diz que o seu marido lhe trata. Até os vizinhos interferindo, né, no testemunho dele. Portanto, ele não tem uma boa reputação e ele não parece ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora, sobre a ajuda profissional, isso deve ser decidido pela irmã, né? Se o pastor está ali ajudando, continue agendando com o seu pastor, né? Mas além dele, se a senhora quiser, porque a senhora está procurando uma ajuda profissional, pode ser até que o seu pastor seja um profissional. Ele não é um psicólogo, a senhora falou isso, mas ele pode, quem sabe, lhe ajudar com um aconselhamento, porque, ao que tudo indica, ele é preparado para um bom aconselhamento. Agora, além do psicólogo, tem um psiquiatra, não é? Quem sabe um casal experiente, amigo experiente, um casal que explicitamente dá um testemunho de um relacionamento equilibrado, e que a irmã entenda que esse casal pode lhe ajudar também. Então, são opções, né, que eu estou referindo aqui agora, mas a decisão tem que ser da irmã. Uma outra coisa que eu sugeriria à irmã é a leitura de bons livros. Há livros que ajudam sobre o casamento. Eu posso indicar à irmã o meu livro sobre o manual do autor do casamento, né? Esse livro trata de relacionamentos conjugais. Ele é muito usado em encontros de casais. Há 2 semanas hospedamos aqui um casal, aqui em nossa casa. Ela é missionária da Junta de Missões Nacionais e eles ajudam casais. E, inclusive, eu dei a eles esse livro, eu dei para eles, se quiserem, usarem no aconselhamento, né? A leitura da Bíblia. A Bíblia trata de relacionamento. A Bíblia trata de casamentos. Por exemplo, Efésios capítulo 5, todo o capítulo 5, começando no último versículo do capítulo 4, está falando sobre casamento. E o último versículo diz: o marido deve amar a esposa. Esse verbo amar não é qualquer verbo, tem mais de um verbo para amor e amar. A nossa língua tem a palavra amor. Em grego tem várias palavras para amor. Mas
a palavra para amor que define o amor de Deus é agape. E quando Paulo diz em Efésios, capítulo 5, no último versículo, maridos, amai, ele está usando o verbo agapao. O substantivo é agape e o verbo é agapao. Esse é o verbo usado no Novo Testamento para o amor de Deus, não é? Ho theos agape estin. Ho theos agape estin Deus é amor. E então, é anartros. Anartros é quando um substantivo não admite o artigo definido. Então, não se diz Deus é o amor. Não. Anastro não admite esse artigo. Então, o que Jesus diz é Deus é amor. Deus não é o amor. Deus é amor. E ele age com aquilo que ele tem e aquilo que ele é. Se ele é amor, ele age com amor, em todos os sentidos. No abraço, na disciplina, Deus é sempre amor. Então, a leitura de bons livros, a leitura da Bíblia, não é? A oração, orar pelo casamento. O casal deve orar por seu casamento. E esperar no Senhor e na força do poder do Senhor, porque Deus pode transformar o que é inviável, inadequado, em algo que seja abençoado e abençoador. Então, esses recursos são usados por Deus e devem ser usados por nós para abençoar o nosso casamento. Muito bem. 10 horas e 46 minutos em Brasília. Seguimos aqui o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Eu estava aqui observando as pessoas que estão acompanhando pelo YouTube, algumas delas não deixaram o seu like. Por gentileza, ajuda a gente nisso daí, tá bom? Deixa seu like, é muito importante pra gente. Aproveita, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva por lá. E já que você está aí navegando mesmo, então compartilhe o link da rede com mais pessoas, né? O link do nosso canal de TV no YouTube. E você que está aí na rádio e puder vir para o YouTube, também, claro, para nós vai ser bênção também. 15 minutos, não, 15 nada, 13, né? 13 minutinhos, faltando para as 11 horas em Brasília. Vamos lá, então, para a nossa próxima pergunta. Pastor, obrigada pela resposta que o Senhor deu sobre Cânticos dos Cânticos, no capítulo 4, versículo 11, onde o marido afirma que os lábios da esposa dele destilam o mel. E mel e leite estão debaixo da língua, ou da língua dela, né? Não havia prestado atenção ao verbo destilar. Meu marido riu muito quando eu disse que não queria ser beijada por uma pessoa com a boca cheia de comida. Mas eu gostei muito do que o Senhor ensinou sobre o beijo entre o casal. Pastor, qual é o segredo para um casal tão amoroso e ajustado como o do Cânticos dos Cânticos? Uma opção de coisa que começa com amor. E do amor destilam amizade, companheirismo, solidariedade, bondade de um para com o outro e intimidade. A bondade, eu gosto sempre de incluir essa questão do marido ser bondoso com a esposa. E lembro que uma esposa de um colega disse: meu marido é o suprassumo da bondade na igreja. Lá em casa ele é um cavalo batizado. Terrível isso, né?
Então, ser bondoso com a esposa antes de qualquer pessoa. Se ele não é bondoso com a sua esposa, a bondade dele para com outras pessoas é a aparência. É preciso ter cuidado com isso, não é? Agora, isso não acontece da noite para o dia. Isso precisa ser cultivado. O companheirismo supera o individualismo na continuidade do casamento, no dia a dia do casamento. Dentro de casa é onde a gente pratica isso, e fora de casa, na igreja, no relacionamento, no trabalho, na escola, porque a gente está acostumado a isso, e então isso transborda de dentro da gente bondade para com as outras pessoas. A Bíblia diz que Jesus era bondoso. A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem. Jesus era uma pessoa bondosa, e nós precisamos imitar este Senhor, o Senhor Jesus, no nosso casamento e nos nossos demais relacionamentos. Agora, sobre o beijo, né? Que a irmã disse que gostou, como foi que ela disse? Eu gostei muito do que o senhor falou sobre o beijo entre o casal. Então, o beijo faz parte da vida conjugal, não é? E quem não sabe beijar deve aprender a beijar. Os beijos que a gente assiste em novelas, na verdade, eles são a prática explícita do adultério. Porque ali é o marido de uma beijando a mulher do outro. E isso é adultério. E agora, eles sabem beijar. É só você olhar como eles beijam nas novelas, não é? E então, o beijo, quem não sabe beijar, deve aprender, né? Minha esposa, eu não sei beijar como você merece, me ensina a beijar. Talvez ela saiba melhor do que você beijar e lhe ensine, ou talvez você saiba melhor do que ela e ensine a ela. Mas o beijo é de toda importância dentro do relacionamento. E também a questão do beijo, pode procurar, leia isso na internet, porque lá está escrito que o beijo libera substâncias químicas do sistema nervoso. Eu passo para ela passa para mim. Substâncias químicas. E é por isso que a coisa vai adiante, né? Depois de um beijo desse muito bem dado, a consequência prática, meu irmão, é impossível não acontecer, ou é quase impossível não acontecer. Vai resultar em alguma coisa muito mais, uma belíssima relação conjugal, sexual, a partir do beijo, né? Eu gosto muito de um sermão daquele pastor lá de Belo Horizonte, aquele presbiteriano, pastor Jeremias Pereira. Eu tive o privilégio de conversar com este homem, muito simpático, muito lindo. E ele foi tão humilde que ele disse assim, quando eu estava me preparando para sair, ele disse: Pedro, que palavra do Senhor você tem para mim? Olha que humildade, não é? Um gigante daquele olhar para mim e pedir uma palavra do Senhor para ele. E Deus me deu uma palavra para ele. Então, ele tem um sermão sobre Cântico dos Cânticos, os 2 primeiros versículos, onde diz: beije-me com os beijos da tua boca. Então, ele diz naquele sermão
que naquela casa estava faltando beijo. Faltando beijo dentro de casa, e no final ele sugere: faça as contas dos beijos que estão faltando. E hoje mesmo, você pague essa dívida para com a sua esposa, ou pague essa dívida para com o seu marido. É um grande conselho. É um grande conselho. Agora, o verbo destilar, né, que são palavras do amado, dirigidas à esposa, à amada dele, o verbo destilar significa gotejar. Gota a gota. Não é aquele beijo tchum, 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 aquela coisa, beijou e saiu correndo, com medo de ser beijado de volta. É gota a gota, é paciência, é interesse. Então, aquela história que o beijo com a boca cheia de farinha, isso não é o que o autor está falando, né? E a irmã entendeu bem, graças a Deus, em 4:11. Aquilo é surreal, é improvável, não aconteceu aquilo. O que rege a sentença, não é? A ação da sentença, isto é, o verbo, é destilar, gota a gota. Os lábios dela, disse o amado, destilam mel. Que coisa maravilhosa, né? É isso que é beijo. É isso que é beijo que faz o marido ver estrelas. E a esposa ver estrelas. E, finalmente, os dois desfrutarem de todo o bem que Deus criou para os seus filhos. É por aí, com beijo e tudo. Muito bem, são 10 horas e 55 minutos em Brasília, 10h55 na nossa capital. Eu lembrei agora de um pastor, né? Uma vez a gente estava numa ministração para casais, né? Num desses encontros aí de casais e tal, e ele, acho que falando algum assunto assim, né? Tipo esse aí do beijo e tal. E aí, como ele falando, e o pessoal, todo mundo ali já, né, alvoroçado e olhando para a cara do outro, nananã e tal. E ele falou: eita, eu vejo que com esse assunto o arraial começa a se movimentar, né? Então é mais ou menos isso, né? Então aí começa, aí, se os casais estiverem ouvindo juntos, né? Aí ouve esse negócio, e aí, como é que você vai se manifestar aí? O que você diz, hein? Então, muito bom. Mas vamos Pede lá. Aí, o Elber, não seria bom pedir o testemunho de casais para a gente reproduzir aqui? Olha aí, não vai citar o nome, não, mas pode mandar a experiência. Pastor, naquele dia a beijação lá em casa foi aquela, né? E a gente reproduz aqui para incentivar os outros e também para dizer que os casais gostaram da ideia, não é? Porque tem quem gosta e quem não gosta, né? Então, quem não gosta também pode dizer, não gosto. É anti-higiênico, né? Eu não entendo assim, não é anti-higiênico. Ou então, aquela ideia de que tudo que é bom ou é ilegal, ou é imoral, ou engorda. Beijo não engorda. Verdade. Pelo contrário, já ouvi dizer que queima caloria, viu? Então. Olha. Muito bom. Mas vamos lá, vamos para a quarta perguntinha, né? Sim. Que diz assim, que tem aqui uma pitadinha cômica também. Tá dizendo assim: pastor, chega com tanta égua. Lá vem a égua de novo, pastor. Aí ele tá dizendo aqui, ó: todo programa tem uma égua. Até o cuidador quer perguntar sobre um assunto que ele mesmo domina.
O senhor elogia, o senhor, perdão. Ou da semana passada, o cuidador de cavalo. Né? É. E aí ele está dizendo assim, o senhor elogiou o conhecimento dele, mas eu tenho uma pergunta, pastor. O senhor disse que o texto fala sobre uma égua entre os cavalos e não sobre uma égua dos carros do faraó, que está lá no capítulo 1, no versículo 9. Qual a tradução melhor segundo o hebraico? Pastor, aqui no Nordeste, em certos lugares, chamar uma mulher de égua, sai peixeira, sai facão, pode até sair tiro, sai de tudo. Mas é uma incoerência, porque todo mundo acha que a égua é um animal lindo, mas não quer ser chamada de égua. Ai. Agora veja, Welber, ele começa dizendo, chega de égua. E aí, todo programa tem égua. E agora ele faz uma pergunta sobre égua. Veja bem, o irmão disse, chega de tanta égua. A gente está aqui para responder, não é? Então, em 1.9, que é onde fala sobre a égua, no Cântico dos Cânticos, as versões tradicionais leem assim: há uma égua dos carros do faraó eu te comparo. Agora, o original não lê assim. O original hebraico lê há uma égua entre os cavalos. Não é uma égua dos carros. É uma égua entre os cavalos dos carros. Então, o que é que está dizendo aqui? Que a égua está solta, os cavalos estão presos nas carruagens e ela está por ali passeando no meio deles. Ora, os estudiosos afirmam, né, que nas carruagens dos faraós não tinha égua. As carruagens eram só com cavalos, o macho da égua. Então, ao que parece, o autor inspirado, ele está querendo chamar a atenção para o alvoroço, o fuzuê, a balbúrdia que uma égua solta vai causar andando entre cavalos que estão presos. Todos eles vão estar interessados nela, né? Mas ela se torna impossível para eles, porque eles estão presos, ela está solta. Então, veja bem, não é uma égua dos carros do faraó. É uma égua entre os cavalos dos carros do faraó. Então, o melhor entendimento vai ser um fuzuê ali entre os cavalos. Vai ser uma farra, mas está todo mundo ali preso e ela bem soltinha passeando entre eles. Será que vai acabar a história da égua? Coitado de quem estiver no carro, né, pastor? É isso mesmo. Pode ser jogado para trás. Muito bem, vamos lá para a quinta pergunta. A quinta pergunta diz assim: pastor, quem foi o colega do senhor que lhe chamou de inimigo cordial? Eu achei isso horrível, pastor. Um colega de ministério chamar o outro de inimigo? Inimigo é Satanás. Dizer que é cordial só para enganar? Cordial é do coração. Inimigo a gente põe o mais distante que puder. Não é do coração. O senhor é muito calmo e paciente. A resposta para uma pessoa assim deveria ser dura. A palavra dura suscita ira. Mas parece que o senhor não se irou e até se abraçaram.
Aí o comentário que ela fez aqui no final. Ai, ai. Ah, se fosse eu, né? Duas voadoras nos peitos na hora. Meu Deus. Ai. Tá bom. Olha, ele era um amigo, um amigo cordial mesmo. E nós nos abraçamos porque, de fato, éramos e somos amigos, não é? De profissão. Ele pastor, eu pastor. Ele revisor da Bíblia, eu revisor da Bíblia. Ele tradutor, eu tradutor. Então, amigo. Agora, se não fôssemos amigos, a palavra certa não seria aquela que diz a resposta dura suscita a ira, porque ela suscita a ira. Então, a Bíblia chama de palavra branda, porque a palavra branda desvia o furor. A pessoa vem, não é? E você dá uma resposta branda, e aquilo desvia o furor da pessoa. Eu estava num posto de gasolina, eu e a Dulce, e o funcionário estava abastecendo o meu carro. Eu estava com os vidros fechados porque ele ia passar esponja e limpar o vidro, aquelas coisas que eles fazem, a gente dá uma gorjetinha para eles, eles ficam felizes. De repente veio um rapaz do posto com um balde de água e pá, jogou no meu vidro. De longe, ele veio correndo e pá, jogou no meu vidro. Eu abri e disse a ele: olha, se eu não estivesse com o vidro fechado, você teria me molhado todo. Ele disse: ô Senhor, me desculpe, eu queria ajudar o meu colega para limpar logo o seu vidro. Olha que resposta branda ele me deu. E o Welber, deixa eu só colocar aqui, porque a minha bateria está dizendo que ok, já está tudo ok. Então, eu não fiquei feliz com aquilo, eu não fiz grosseria a ele, mas eu disse a ele: se a minha janela tivesse aberta, você teria me molhado todo, a minha esposa. E ele me respondeu assim com tanta brandura, entendeu? E eu dei uma gorjeta ao rapaz que estava lavando o carro e dei uma gorjeta a ele. Aí ele disse: não, senhor, eu vou dar a gorjeta a ele porque foi ele que limpou o seu vidro. A resposta branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Então uma palavra dura em uma situação como essa daqui, que o ouvinte estranhou, e como eu estava em posto de gasolina e a ideia veio, é como você tentar apagar fogo com gasolina, né? Você vai causar um incêndio. Mas a resposta branda dele foi que arrefeceu o meu coração, né? E até Dulce brincou: vai lá que esse rapaz é um crente e um dia você vai pregar na igreja dele. Mas graças a Deus que não houve a necessidade, né? Ok, deixa eu procurar aqui meu texto, que ele sumiu aqui da tela. Só um momentinho. Ai. Ih, meu Pai Celeste, será que eu vou achar ele aqui agora? Ok, tá aqui. Vamos lá. Podemos seguir. Ok. O senhor falando sobre isso, eu lembrei de o senhor falou do posto de gasolina e falou de palavras, né? Eu vi outro dia um corte na internet aí de um motociclista, né? Ele
eu acho que ele, não sei se ele cortou alguém, ele deu uma fechada, né, em alguém lá atrás, e era um outro motociclista, né? E aí ele pegou e veio no gás, só que o outro motociclista que ele fechou era um cara grande, um cara enorme, né? E ele era mais franzinozinho, né? E ele tava filmando, né? E aí ele chegou no posto, encostou, né? E falou, cara, bota R$ 5 de gasolina aqui, porque eu acho que vai vir um camarada aqui e vai querer me pegar aqui no posto. E na hora que ele tá abastecendo, o cara chegou lá, né? Ô, meu irmão, você não me viu ali, não sei o que e tal. Aí a reação dele... Se passou por mudo. Aí o cara desarmou na hora. O cara falou: cara, o cara ainda é mudo ainda, rapaz. Cara, não faz isso não. O cara falou: não faz isso não, viu? Aí o cara ficou assim, né? E agora, o que é que eu faço, né? Eu esgano esse mudinho ou eu vou embora? Aí ele foi embora. Quando ele foi embora, os frentistas, né, morrendo de rir, né, começaram a rir e tal. E ele falou, cara, foi a única coisa que eu pensei, porque senão esse cara ia me arrebentar aqui. Então, assim, foi uma resposta branda também, né? Então... Agora ele era mudo, mas não era cego, né? Então, mas o cara, como é que discute com o mudo, né? Não tem como. E aí, assim, ficou com dó dele, né? Pô, o cara é mudo, meu, não vou, né? Vai que o cara não... Meu Deus do céu. Mas é isso, 11h10 em Brasília, 11h10 na nossa capital. Vamos então seguindo, é o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Pastorzão, vamos lá no nosso chat. Sim. Aliás, antes de eu ir para o nosso chat, é o momento dos nossos alôs. Daqui a pouquinho tem aí o nosso alô, vai para quem aí com o pastor Pedro Moura. Mas eu quero abrir, né, em especial o alô de hoje. Eu quero mandar um abraço, né, especial aí, o ósculo santo, né, para a família Fênix, que está curtindo a gente lá em Taquaritinga do Norte, minha amiga Joyce, né, junto lá com a mãe, com a filha, com as irmãs e tal, estão lá curtindo a nossa programação. Ontem eu fui surpreendido aqui, né? Já tinham me prometido que Taquaritinga do Norte é uma cidade do café, aí em Pernambuco, né? E, inclusive tem uma festa anual lá e tal, que tipo, acho que uma semana de festa com muita coisa feita de café e tal. E aí a minha amiga Joyce falou que iria mandar pra gente um café aqui e tal. E ontem, rapaz, o negócio aqui foi top, viu? Ela mandou pra mim essa camiseta que eu estou aqui vestido, que tá escrito aqui, ó, café frio, aí só que embaixo tá dizendo é música, né? Aí mandou vários pacotes de café gourmet, um biscoitinho de café também, uma delícia, que eu vou não sei se eu vou conseguir achar depois para comer, para comprar esse biscoitinho. Minha filha viu lá em Porto Alegre, né? Ela falou, pai, experimenta aí, me fala, porque eu já fiquei curiosa também aí e tal, né? E o esposo dela também gosta muito de café. E ontem a gente foi surpreendido, e ainda um copo, né? Um copo de próprio para café e tal. E poxa vida, eu fiquei assim maravilhado, né? Com o carinho, com a atenção, o cuidado, né, dos nossos ouvintes. E eu, de vez em quando, tem alguns ouvintes que gostam de fazer, né, essas surpresas pra gente. Outro dia, uma ouvinte veio de Santarém, ela estava vindo para Brasília, trouxe para mim lá uns bolinhos de peixe, né, ela veio deixar aqui na porta de casa. Eu acordei com ela batendo 8 horas da manhã, né, ela batendo aqui, apertando o interfone, entrou no condomínio junto com alguém surpreendeu com um bolinho também, um bolinho de peixe que tem lá em Santarém, né? Então, assim, e ontem eu fui agraciado pela minha amiga Joyce, né? Então, assim, eu quero mandar aí um beijo no coração dessa família, que Papai do Céu abençoe vocês. Viu, Joyce? Obrigado, viu, querida, pela atenção. Já agradeci ela no nosso WhatsApp, pelo WhatsApp, mas eu quero aqui, mais uma vez, agradecê-la, que o Papai do Céu continue abençoando a sua vida. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, tá bom, Joyce? E toda a família Fênix aí, Papai do Céu continue abençoando. Eu fiquei muito feliz, né? E assim,
E não veio, ainda não, hoje, né? Já combinei aqui com meu filho que a gente vai experimentar esses o café gourmet aqui, né? Vamos fazer uma sessão de experimentação aqui, ó, de experimentos, né? De café daqui a pouquinho, né? Então, assim, grato mesmo pelo presente, pelo cuidado, pelo carinho, viu, Joyce? Deus te abençoe. Eu vou, então, lá no nosso chat, que está dizendo assim, ó, o Danilo Marques está aqui, está dizendo assim, ó, a paz do Senhor a todos que nele crê, ele está lá em Fonseca, o pastor Manuel Augusto também passou por aqui, está dizendo, bom dia, pastores, já estamos por aqui aguardando mais essa aula magna. O Marcelo também passou por aqui, está dizendo, graça e paz em nome de Jesus, bom dia, estamos entusiasmados com o tema. A Bernadette Sena está dizendo, bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui vendo e ouvindo esse programa maravilhoso, não perco por nada, a menos que eu tenha que sair. Olha ela aqui, ó, a Joyce está dizendo, bom dia, pastor Welber, pastor Pedro Moura, graça e paz, bom dia, Joyce, Deus abençoe. Viu aí, né, Joyce? Muito obrigado, viu, amiga? Deus abençoe. Tá aqui junto com a gente já. A Neide Moura, pois não, pastor? Diga a essa Joyce que eu moro em Salvador, viu? Ah, é? Olha aí, Joyce. Ai, meu Deus. Ela tá lá, a cidade dela é Taquaritinga do Norte. Onde é? Café, é. Onde é? Pernambuco. Taquaritinga do Norte, que é a terra do café. Eu achei legal que na época ela mandou para mim, quando eu descobri isso, elas mandaram, não sei se foi ela ou foi a mãe dela que mandou para mim um folder, né? Uma propaganda lá do evento que estava acontecendo, né? Um evento anual, é uma semana, eu acho, de evento, que é uma semana, é um fim de semana, acho que é uma semana com shows e tal, e aí a exposição de muitas coisas que eles fazem lá de café. O biscoito, então, é uma delícia. Eu achei maravilhoso, né? E aí eu descobri, ela mandou e tal, né? E como eu sou um apreciador de café, e aí ela me surpreendeu, né? Ela disse, eu vou mandar um café gourmet aí e tal. E pegou meu endereço e ontem chegou aqui muitos presentes. Eu fiquei assim maravilhado, mandei para os meninos aqui no grupo, eu falei, eu tenho, vocês não têm, eu tenho. Mas muito bom. Minha amiga Neide Moura também está aqui, está dizendo o seguinte, a paz do Senhor Jesus esteja com os amados pastores e com os ouvintes do programa da Rede. A Deise Tenório está dizendo bom dia, e a Deise está fazendo uma pergunta, será que vai rolar perguntas envolvendo polêmicas do meio gospel? Olha aí, Deise, será que ela mandou? Só manda aí, Deise, vai que o pastor consegue responder alguma coisa, né? A Sandra Mendes está dizendo, estou aqui. Oi, Sandra. A minha amiga Célia Castro também está por aqui, está dizendo, desde Itapuí, o pequeno distrito no Ceará, orando para que Deus os cerque, pastor Pedro Moura, e ao seu fiel escudeiro, com alegres cânticos de livramento, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, querida, Deus abençoe. Bíblia em quadrinho também já está por aqui, bom dia. A Célia Castro está dizendo, já dei meu like com gosto. Falando nisso, gente, e aí, como é que tá a questão dos likes aqui, hein? Será que todo mundo já conseguiu? Ainda tem muita gente que não deixou like aqui, viu? Por favor, deixa seu like, não esquece não. A Sônia Vicentim, ela fez um comentário, né? E eu quero aqui também compartilhar com os queridos, ela está dizendo assim, ó, graça e paz, irmãos, infelizmente há muitos lobos em pele de cordeiros, homens machistas e violentos em casa e na igreja são mega educados e simpáticos, a ponto da esposa passar por desequilibrada. Olha que coisa séria, grave, não é? E que a gente tem que estar muito atento, né? Muito, muito atento mesmo. Os líderes da igreja têm que estar muito atentos a isso. A Cris Ortier, acho que é assim que pronuncia o nome dela, ela está dizendo, bom dia, dentro de casa é quem somos de verdade. É isso, Cris? Obrigado, querida. A Deise Tenório está dizendo, que papelão, hein? Estou me referindo ao vídeo. Muito bom, não é? A Gleide Rosali está lá em Salvador, está aqui, ela é da Edição lá em Salvador. A AM Almeida mandando bom dia, pastor Gilmar e Heloísa
Pedro Moura é uma bênção. O João Anulino está aqui também, está dizendo bom dia, João Anulino. Sempre escuto essa rádio, é muito boa. Sou de Acreúna, Goiás. Olha que legal. Da Primeira Igreja Batista, pastor Wagner. Valeu, João. Deus abençoe. A Cristiane Meira também está por aqui, está dizendo bom dia com Jesus, pastor Pedro Moura, pastor Welber Costa. Que nosso Deus os abençoe. Ela está lá em Olinda, Pernambuco. O João Anulino está dizendo... o João Anulino, ouço desde o Congresso Multiplique em Águas de Lindóia. Olha que legal. A Gleide Rosali está dizendo, Taquaritinga do Norte, os habitantes da cidade com nomes grandes, desconhecidos, não têm um apelido menor, não? Não sei. Taquaritinga do Norte. Aqui em Brasília nós temos uma cidade chamada Taguatinga. Taguatinga. E aí a cidade, ela é aqui para a galera que é aqui do Distrito Federal, a cidade é dividida em duas. O pessoal chama Taguatinga Sul e Taguatinga Norte. A primeira vez que eu ouvi falar de Taquaritinga, né, não sei se foi a Joyce que estava por lá ou alguém da família dela, mas a primeira vez que eu ouvi aqui na rádio Taquaritinga, que foi aqui na rádio que eu ouvi a primeira vez também, que eu li Taguatinga Norte. Aí depois que eu fui ver, eu digo, que tinha um do ali no meio, mas o cérebro já foi em Taguatinga Norte, pelo fato da gente estar acostumado com o nome Taguatinga Norte. Mas é Taquaritinga do Norte. Deve ser Taquaritinga, né? O nome é Taquaritinga. Acho que Taquaritinga do Norte é mais pra gente que não é da cidade mesmo. Mas muito bem. Pastorzão, esse foi o chat. O nosso WhatsApp tem muitos recados lá no nosso WhatsApp, então eu pra gente ganhar tempo, eu não vou ler os recados lá do nosso WhatsApp, não, porque o do WhatsApp eu posso ler depois. E do chat não, é no momento que eu tô aqui no YouTube, tá bom? Então eu quero passar pro senhor também, claro, eu tenho certeza que tem aí o alô, e o alô de hoje vai para quem? Olha, o alô de hoje vai para a minha sobrinha, Niara Moura Neri. Mais um aniversário dela amanhã, dia 20, né? Niara é casada com Miguel Ângelo Neri e os dois são os bispos da comunidade Família da Graça, aqui em Salvador. Esse casal muito querido estudou no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, e lideram, eu dou testemunho com obediência, com temor, com muita dedicação, com submissão à palavra de Deus, mensagens sempre de edificação, doutrina segura, em uma comunidade abençoadora na orla de Salvador. Esta comunidade fica exatamente defronte do Centro de Convenções de Salvador, onde vai acontecer a Convenção Batista Brasileira. Se alguém quiser conhecer esta igreja, é só atravessar a rua, ela está exatamente defronte do Centro de Convenções. Parabéns, Niara, muito querida. Ela é filha do meu irmão mais velho, e esta data nos alegra muito, a mim e a Dulce, e nós que a amamos de coração, e neste final de semana, se Deus quiser, vamos arranjar um tempinho para dar um abraço nela por mais um ano de vida. Além dela, temos duas irmãs da Igreja Batista do Garcia, que é a irmã Eresilda e a irmã Noemi, que também estão completando mais um ano de vida. O alô principal é para Niara Moura Neri, minha sobrinha, a filha do meu irmão mais velho. Abraço, minha querida. Muito bom. 11 horas e 22 minutinhos em Brasília. Então, pastorzão, vamos lá, né? Vamos lá para o nosso assunto de hoje, né? Hoje o tema são perguntas diversas, né? Então a gente vai estar abordando vários temas aqui. E então você que está aí, tomara que você esteja
Estou recebendo aqui mensagens agora. Eu fui fazer a propaganda da. Ô, Joyce, você vai ter que montar uma fábrica de biscoito, outra de café, outra de. Entendeu? Porque tá só chegando agora aqui. Todo mundo agora. Eu vou fazer o seguinte: vamos organizar uma caravana e vamos para o evento lá de Taquaritinga do Norte, lá o evento do café, né? Acho que fica melhor. Então, muito bom. Gente, 11 horas e 23 minutinhos, então vamos seguindo o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Você já sabe como que funciona. Você manda suas perguntinhas para cá, para o e-mail ministeriopastorpedromoura@gmail.com. E aí, o nosso querido pastor, claro, vai estar com muita dedicação, que é o que ele sempre faz, pesquisando a tua pergunta, né, para te trazer uma resposta bem à altura de um mestre, né? Então é o que ele sempre faz aí toda sexta-feira. Pastor Pedro Moura é como eu falei, um mestre, um doutor em teologia, né, em hebraico, em grego, e professor universitário, PhD também, e enfim, é uma pessoa que o Papai do Céu nos abençoou para estar com a gente aqui toda sexta-feira, com esse aulão, trazendo-nos aí muitas respostas de perguntas brilhantes também, não é? De muitas perguntas bacanas que tem chegado aqui para a gente e tem, com certeza, abençoado aí muita gente. Então, pastor Pedro também é escritor de livros, né? E já está aí no 13º, até o final do ano, para a virada do ano aí, vai estar sendo lançado Cânticos dos Cânticos, introdução e comentário, esse com certeza imperdível. Eu acho que foi um dos assuntos que mais rendeu aqui até hoje. Nós já estamos há 7 programas, se não me falha a memória, falando de Cânticos dos Cânticos. Então, ele, claro, escreveu esse ano, ou melhor, está escrevendo, né? Está terminando aí, está concluindo o livro Introdução e Comentário Cânticos dos Cânticos, que, se Deus permitir, vai ser lançado em janeiro. E ainda este ano também, né, ele está aí trabalhando paralelo ao Cânticos dos Cânticos no livro de Hebreus, também Introdução e Comentário. O livro de Hebreus que, inclusive, ele já até escreveu um outro, né, que não foi Introdução e Comentário, foi mais, acho que em cima de alguns versículos, né, pastor? Temático, sobre o sacerdócio. Né? Sim, e esse vai ser algo diferenciado e tenho certeza que vai ser abençoador também para a sua vida. E o tema do programa, ou melhor, o título, né, do nome do programa, do quadro, Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, também tem livros. Nós temos o volume 1 e o volume 2, com o pastor Pedro Moura. Vale muito, muito, muito a pena você adquirir para estar presenteando alguém, né? Presenteie alguém, ou principalmente os professores, as pessoas que gostam de estudar a Bíblia, pastores, né? Então, presenteie, tenho certeza que vai ser bênção demais para a vida dele. Além do que o pastor já até mostrou ainda há pouco, o Manual do Autor do Casamento, um livro que muitas pessoas já têm testemunhado aqui, que é livro de cabeceira, né? Livro para estar lendo com a esposa, lendo sozinho, né? Enfim, mas é um belíssimo de um livro, né? E também é um dos best-sellers do nosso querido pastor. Também tem o manual, tem a Ceia do Senhor, né? Enfim, são vários livros. Se você tiver interesse em estar adquirindo um desses livros, por gentileza, você vai entrar em contato através do e-mail Ministério Pastor Pedro Moura. Aí você vai ver quais os que tem, quais os títulos, né, que ele tem e quais os que tem a disposição para pronta entrega. Como ele falou, ele tem de algumas reservas técnicas, outros não, outros dá para ele entregar aí até de caixa, se você quiser, né? O caso do livro de Jonas, né, também, que foi lançado no início acho que foi no final do ano, né? Foi. O livro de Jonas foi lançado e também está aí de vento em popa, é outro, introdução e comentário, outro livro top aí do nosso querido pastor. Enfim, entre em contato, Ministério Pastor Pedro Moura, abençoe aí o ministério do nosso querido pastor, né? E claro, abençoe pessoas, abençoe famílias com um desses livros. Eu tenho certeza que vai ser bênção demais para a vida dessas pessoas. Dito isso, vamos lá então para a segunda parte do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia de hoje. Como eu já falei, assuntos diversos. Deixa eu voltar lá nas minhas perguntinhas. Aqui, deixa eu só atualizar aqui o meu WhatsApp para a gente pegar aqui as perguntinhas que estão lá, não é? E eu quero, claro, começar aqui trazendo. Posso mandar então, meu pastor? Posso dar uma palavrinha? Me perdoe, claro, por favor.
Um, um, um abraço que eu quero mandar especial para um casal que nos abençoa muito, ora por nós e nos ajuda no lançamento dos nossos livros. É tão interessante que esse irmão estava na Europa em atividades do trabalho dele, e de lá mandou para mim notícias do livro. Tem notícias do livro? Qual é o livro? Hebreus. Então, aí eu mostrei esse catatal aqui a ele. Olha o tamanho que está esse livro. Olha para aqui. Olha o tamanho que está esse livro. E a Dulce disse, Pedro, está muito grande. Disse, vamos diminuir, não em conteúdo, mas em espaço. Por exemplo, uma citação que está 8.9, a gente pode botar 8.8. Textos bíblicos, a gente também pode colocar 8.8, e a gente não diminui o conteúdo, mas a gente diminui os espaços. Agradecer a esse casal querido que nos abençoa, nos ajuda, ora por nós e nos ajuda no lançamento dos livros. E também há uma funcionária da editora, a EGBA, que é a editora gráfica da Bahia, Dona Maria Virgínia. Esta funcionária, essa nossa amiga, ela cuida assim com muito carinho do nosso livro, a parte mais técnica. Eu já entrego o livro editorado, mas há partes assim bem técnicas que ela faz em casa para nós, e nós queremos agradecer de todo o coração, desejar bênçãos do Senhor sobre ela, sobre a casa dela, sobre a vida dela, sobre o trabalho dela, Dona Maria Virgínia. E também o casal que eu, a pedido dele, não cito o nome, porque senão vai chover pedido de ajuda. Um abraço a esses queridos. Maravilha. É isso. 11h30 em Brasília. Então vamos lá, pastorzão? Vamos lá para as perguntinhas de hoje? Vamos. Bom, então, como a gente já falou aqui, questões diversas hoje, então são vários assuntos que serão abordados, né? Normalmente quando o tema é questões diversas, normalmente também rende um cadinho, né? Às vezes 2, 3 programas, né? Mas vamos lá. Primeira pergunta, meu pastor. Pastor, se eu pudesse sugerir, gostaria de ouvir o senhor falar sobre a carta aos Hebreus. O seu novo livro está sendo tão badalado que a curiosidade e o desejo de aprender mais desse maravilhoso livro me leva a esse pedido. Mas o senhor sabe melhor como fazer. Muito obrigado. Então, veja bem, aparentemente não é uma pergunta, né? É um comentário, né? O que eu desejo é exatamente isso que ele também deseja, né? Esse livro, aos Hebreus, exerce um fascínio muito grande sobre mim, como os antigos diziam, né? De priscas era, de há muito tempo que esse livro exerce um grande fascínio sobre mim. Quanto mais eu leio esse livro, mais eu gosto e mais desejo ler esse livro. Outro dia o meu filho, o pastor Lucas, estava dizendo que a minha Bíblia tinha uns tracinhos assim marcados. Quantas vezes aquele livro foi lido, aquele capítulo foi lido por mim. É isso mesmo. Eu vou marcando com um tracinho quantas vezes eu leio. E quanto mais leio Hebreus, tanto mais eu gosto de ler.
E escrever sobre o livro, então, assim, torna-se um deleite, né? Um deleite para mim. O Espírito Santo de Deus passeia, né, nesse livro. O Espírito de Deus passeia nesse livro. E a coisa que me chama muita atenção é que o alvo da carta aos Hebreus é sempre Jesus. Ele é o alvo do autor inspirado, que a gente não sabe quem é. Por exemplo, no capítulo 8 está dito assim: ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Olha, o ponto principal do livro aos Hebreus é este: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Hoje de manhã eu estava conversando, eu e a Dulce estávamos conversando exatamente sobre isso, dizendo: quem ministra no céu é Jesus. Ele é ministro do tabernáculo que Deus criou e não o homem. Então, o tabernáculo que Deus criou é celeste, o tabernáculo do homem é terrestre, de Moisés. Então, Jesus ministra no tabernáculo no céu. Porque na terra ele não podia ministrar, porque já tínhamos sacerdotes que ministravam. Então, o autor diz: se ele estivesse na terra, nem podia celebrar os sacrifícios, porque já tinha quem fazia isso, que eram os sacerdotes. Então, Jesus é o sacerdote tal, né, que está sentado ao lado direito do Pai, e é ele quem ministra no tabernáculo dos céus. Podemos ir para a segunda. Muito bem. Pastor, o senhor poderia dizer se algum estudioso afirma, com conhecimento de causa, a autoria da carta aos Hebreus? Ouvi em um vídeo no YouTube que Paulo é o mais provável autor. O que o senhor pensa? Olha, é muito difícil. A pergunta dele é: algum estudioso com conhecimento de causa afirmar a autoria da carta aos Hebreus? É muito difícil um estudioso se arvorar a tanto. Eu não conheço. Então, e principalmente assim com conhecimento de causa, como ele falou, né? Eu digo, não conheço um especialista afirmar a autoria paulina da carta aos Hebreus com conhecimento de causa. Eu sei que os tradutores da King James, da versão King James, né, a King James Version, eles deram o título de Carta do Apóstolo Paulo aos Hebreus, os autores da versão King James. Mas essa Bíblia foi editada em 1611. Então isso é uma conjectura, não é? Uma tentativa de conciliar algo que a mim me parece inconciliável. Não há possibilidade, né? Eu não saberia dizer, por exemplo, qual o suporte, né, em que se basearam esses referidos tradutores para estabelecerem esse título, Carta do Apóstolo Paulo aos Hebreus, e que, inclusive, esse título que vem da King James influenciou seguidas versões e gerações de leitores e escritores. Então, sobre o vídeo no YouTube, afirmando que Paulo é o mais provável autor, eu lamento muito essa informação, porque
se há um autor inspirado das Escrituras que não é autor da carta aos Hebreus, é Paulo. Pode dizer isso com certeza. Pastor Pedro disse que Paulo é improvável autor, talvez o mais improvável autor da carta aos Hebreus. Eu sei que a pergunta vai ser essa, por quê? Primeiro, Paulo nunca deixa de mencionar o seu nome nos escritos dele. Isso é uma razão. A carta aos Hebreus não menciona o nome de ninguém. Segundo, o estilo de Paulo é muito distinto do estilo do autor aos Hebreus. Eu sugiro a leitura do livro sobre a carta aos Hebreus de um espanhol chamado Van Hoy. Ele é um católico e é a maior autoridade que eu conheço sobre a carta aos Hebreus. Infelizmente, a maior autoridade que eu conheço sobre a carta aos Hebreus celebra a missa, não é? Mas ele conhece sobre o livro e, infelizmente, mesmo conhecendo, celebra missas. Olha, uma outra questão é que há em torno de 150 termos gregos na carta aos Hebreus que nunca aparecem nos escritos paulinos. É muita coisa, 150 termos que nunca aparecem nos livros de autoria paulina. Uma outra coisa é que Paulo não cita a Septuaginta. Paulo sempre cita o texto massorético. E na carta aos Hebreus, todas as citações são da Septuaginta. É muito, né? Então, uma outra questão, em 2, a palavra falada pelos anjos permaneceu firme. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, os que ouviram as palavras do Senhor foram os apóstolos. E Paulo não fez parte desse grupo de apóstolos. E olha que ele diz, depois os apóstolos confirmaram, aqueles que a ouviram, isto é, os apóstolos, confirmaram esta palavra para nós. Ora, os que confirmaram foram os apóstolos. Paulo não fez parte desse grupo, ele não ouviu essas palavras diretamente do Senhor. Quem ouviu foram os apóstolos. Agora, os apóstolos confirmaram essas palavras a Paulo, porque foram eles que ouviram estas palavras. De modo que, concluindo, Paulo não é o autor, com segurança. Paulo não é o autor da carta aos Hebreus. E então, aquilo que a King James, de 1611, afirma, não pode ser provado por aqueles tradutores. Diante de Paulo, foi da geração seguinte dos apóstolos, a geração que recebeu dos apóstolos o ensino sobre os hebreus. E os apóstolos, sim, receberam do Senhor Jesus. Muito bem. Vamos lá para a terceira pergunta. Pastor, o que o autor aos Hebreus quer dizer com Jesus assentou-se à direita da majestade nas alturas? Quem é a majestade? Por que não definir o nome? E o trono da graça, onde fica? Quem se assenta nesse trono? Então, a majestade nas alturas é Deus. E sabe por que não é citado?
é porque essa expressão é uma figura de linguagem. A figura de linguagem que se chama perífrase. Perífrase. Em grego é exatamente essa palavra. Todas as figuras de linguagem têm o seu nome grego e a transliteração para a língua receptora. No caso do português, a palavra é perífrase. Esta figura de linguagem caracteriza-se por indicar uma pessoa não pelo nome, mas pelo atributo. De modo que, em vez de usar uma palavra, usa uma sentença, porque é um atributo. Então, a perífrase assentou-se à direita da majestade nas alturas. A majestade é Deus. E o trono da graça é o mesmo trono que está aqui, chamado de alturas. Jesus assentou-se no trono da graça, que é o trono da majestade nas alturas, onde o Senhor Jesus, diz o autor no capítulo 7, vive para interceder por nós. Jesus está assentado à direita de Deus no trono da majestade. A Igreja Romana já assentou Maria nesse trono e a Igreja Romana já assentou também os 266 papas e outros chamados santos, segundo aquela igreja, estão assentados nesse trono. Mas, ao revés de tudo isso, a Escritura diz que quem está assentado nesse trono é somente Jesus, à direita do trono da majestade. Depois que ele fez a purificação dos pecados, Hebreus 1:3, ele assentou-se no trono da majestade nas alturas. Jesus. O trono da graça é o trono da majestade. E quem está assentado lá é somente Jesus. Muito bem, 11 horas e 45 minutos em Brasília, 11 e 45 na nossa capital. Vamos lá para a próxima perguntinha. Deixa eu só atualizar aqui, que eu acho que acabou que saiu tudo aqui, meu Deus do céu. Vamos lá, deixa eu só atualizar aqui, meu pastor, que agora fui eu Fique à vontade. Eu que perdi minha tela aqui. Bom, 11 horas e 46 minutos em Brasília, nós estamos na quarta pergunta, né, do nosso tema de hoje, que são questões diversas. E a quarta pergunta diz assim: Pastor Pedro, no capítulo 9, versículos 27 e 28, há muito ensino. O autor fala sobre a ordem de morrer. Há uma ordem para morrer, pastor? Como é isso? E fala também em Jesus aparecendo 1 e 2 vezes. Qual a diferença da primeira vez para a segunda vez da aparição dele, pastor? Então, o versículo afirma que o homem está ordenado a morrer. Mas não é somente isso, morrer uma só vez. Então, a pergunta dele, há uma ordem para morrer? Sim, há uma ordem para morrer. Aí, onde é que a gente encontra essa ordem? É a ordem que foi dada aos nossos pais, Adão e Eva, no Gênesis. Capítulo 3, está escrito: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque porquanto dela foste tomado, porque és pó, e ao pó tornarás. Então, há uma ordem para morrer, que o autor aos Hebreus cita, dizendo: ao homem está ordenado morrer. E esta ordem é Gênesis 3:19, ordem de morrer uma só vez. E depois vem o juízo. Portanto, este versículo, aliás, o ouvinte disse
que em Hebreus 9 há muito ensino, exatamente. Não é só a ordem de morrer, é a ordem de morrer uma vez e é a ordem de vir o juízo. Portanto, não há a reencarnação. À luz deste ensino maravilhoso, não existe possibilidade de reencarnar. Não há fôlego de 7 gatos. Gatos também morrem. Gatos também receberam a ordem de morrer, por isso que eles morrem. Então, o ensino é: ao homem está ordenado morrer uma vez só, e depois disso vem o juízo. A ordem está em Gênesis, porquanto és pó, e em pó tornarás. Então, e a outra questão é sobre as duas vindas. Na primeira vinda, ele nasceu em Belém, veio para salvar, mas era um homem, não é? Sujeito à tentação, embora ele nunca tenha cedido à tentação. Na segunda, ele virá para buscar aqueles que o esperam para a salvação, diz o autor inspirado, e este ensino está em Tito, capítulo 2. Qual é a diferença? É que na segunda vinda, ele não será tentado pelo pecado. Veja bem, o grande teólogo batista, o maior de todos, A.T. Robertson, ele diz que não há qualquer possibilidade de ser tentado ao pecado. Na primeira vez, sim. O Senhor Jesus foi tentado por Satanás, e outro tipo de tentação ele deve ter experimentado, mas ele não cedeu à tentação. Mas na segunda vinda não há possibilidade de tentação, não é? Paulo diz a Tito o porquê. Por quê? Porque na segunda vinda quem virá é o grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus a ninguém tenta, porque para tentar é preciso ser tentado, não é? Ele não pode ser tentado pelo mal. Isso está em Tito, capítulo 2. O grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus não pode ser tentado. Muito bom. Olha, 9 minutinhos faltando para o meio-dia na rede. 9 minutinhos faltando para o meio-dia. Está chegando aí, então, a nossa quinta e última perguntinha, que diz assim: Pastor Pedro Moura, o que significa ultrajar o Espírito da Graça? Que está lá no capítulo 10, versículo 29. Esse Espírito é o Espírito Santo? Exatamente. O Espírito da Graça é um outro nome para o Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito da graça. É um outro nome para o Espírito de Deus. E aqui uma questão que causa temor para nós, porque está dito que alguém pode ultrajar o Espírito Santo de Deus. Veja bem, é uma palavra, a palavra enubrizo, é um substantivo que significa insultar o Espírito, como Ananias e Safira, por exemplo, né? Insultaram o Espírito com a mentira. A mentira insulta o Espírito, a deslealdade insulta o Espírito, a heresia insulta o Espírito de Deus. Insultar o Espírito Santo de Deus. A palavra é enubrizo.
enobrizo. E esta palavra só aparece aqui na carta aos Hebreus, em 10:29. E a ideia de enobrizo é uma ideia de tratar com desrespeito o Espírito Santo. É a ideia maligna de reprovar o Espírito Santo de Deus, insultar, ultrajar, tratar com desrespeito o Espírito Santo de Deus. E o autor aos Hebreus diz: de quanto maior castigo, tá? Incluída aqui a palavra castigo. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor do castigo aquele que ultrajar, aquele que insultar ao Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da graça. Agora, qual é esse castigo? Esse castigo é aquilo que a Bíblia chama de vingança de Deus. Deus vai se vingar. E o sentido dessa vingança é Deus vai retribuir aquele que insultar o Espírito Santo. E o texto diz: pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. A vingança de Deus é uma retribuição sobre o pecado. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Insultar, enobrizo, tratar sem respeito, insultar, é aquela ideia de reprovar o Espírito Santo de Deus. De quanto maior castigo é merecedor aquele que insultar, enobrizo o Espírito Santo de Deus. Muito bem, 4 minutinhos faltando para o meio-dia na rede, 4 minutinhos faltando para o meio-dia. Antes de eu devolver para o pastor fazer aí a sua conclusão, deixa eu também mandar um abraço aqui para o Francisco. Peraí, só um pouquinho, tem algumas pessoas entrando aqui no nosso chat. O Francisco Barroso, né, está dizendo o seguinte: por que tanto pastor cansado se Jesus convida ao descanso? Mateus 11:28. Ô Francisco, manda aí a perguntinha lá pro pro e-mail Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, tá bom? Você manda, ministériopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail, ministériopastorpedromoura@gmail.com. Vocês vão mandar essas perguntas para lá, tá? E aí o pastorzão vai estar selecionando, ou melhor, organizando, né, por assunto, essas perguntinhas aí. Tá bom? A Leia Moura também passou por aqui, tá dizendo, vamos deixar o like. Obrigado, Leia. E também o Fredson, que está lá em São Luís do Maranhão, está dizendo, bom dia, quando o livro do Cânticos dos Cânticos for lançado, vou comprar para fazer estudo com os casais. Se discordarem do texto, vou mandar para o pastor. Tem muitos que não concordam com esse livro. É desse jeito. A Vilma Ribeiro está dizendo, bom dia, irmãos, graça e paz. A Deise Tenório está dizendo, eu creio que tudo isso é reflexo dos tempos que estamos vivendo, principalmente aqueles que não querem saber de Deus. E a Gleide Rosalie está dizendo, compreendo que a única encarnação foi a do Verbo, o Senhor Jesus Cristo. E a Deise está dizendo, mas a apostasia chegou, não nos calaremos, falemos as verdades bíblicas, custe o que custar e doa quem doer. Olha o que aconteceu semana passada nos Estados Unidos. Muito bem. Tá certo, Deise. Pastorzão, devolvo para o senhor fazer então a sua conclusão. Então veja bem, irmãos, a carta aos Hebreus deve ser lida em espírito de devoção. Como se deve ler toda a Bíblia, né?
O Senhor fala muito nessa carta, e é dito logo no versículo 2, na abertura, que hoje Deus fala através de Jesus. Falou aos pais, Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó. Falou pelos profetas, Samuel, etc. O Senhor tem muito a falar para nós nessa carta, principalmente porque agora ele fala pelo Filho, o Salvador, que é Jesus. Jesus é o verbo, não é? O Logos, está aqui, ó. Está escrito aqui, ó, Logos. Ele é o verbo, é a palavra, ele é a comunicação com Deus, não é? Então, através do Filho. Portanto, os castigos que aqui foram referidos é para quem insulta o Espírito, é para quem ouve e desobedece, não é? O crente não insulta o castigo, o Espírito. O crente não blasfema do Espírito. O crente não blasfema do Espírito. Por quê? Porque o Espírito é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. E o crente já entendeu o convencimento, porque o crente diz, eu sou um pecador, não é? O crente está convencido da justiça, porque ele diz, Jesus foi ao Calvário em meu lugar. Eu que sou o injusto, ele é o justo, mas ele foi. Então isso eu sou convencido do pecado quando eu digo, eu sou um pecador. Eu sou convencido da justiça quando eu digo, Jesus morreu em meu lugar. E eu sou convencido do juízo, porque eu digo, mesmo que o mundo inteiro, os poderosos da terra, todas as hostes satânicas lutem contra o juízo, ele vai acontecer. Jesus virá para julgar. Então, sou convencido do pecado, porque o Espírito diz que eu sou um pecador, e eu digo, sou sim. Eu sou convencido da justiça, porque o Espírito diz, Jesus morreu em seu lugar, ele é o justo, você é o pecador, eu digo, é verdade. E o terceiro, do juízo, porque pode o mundo todo não querer, mas Jesus vem para julgar a terra. Portanto, todos quantos o castigo é para aqueles que insultam o Espírito, não é para o crente. E é para quem ouve e desobedece. E para secundar este ensino, Tiago, irmão do Senhor, afirma que o crente deve ser ouvinte e cumpridor da palavra, não é? E diante de tudo isso que foi dito aqui, temos certeza que o próprio Senhor nos cobrirá com a sua sombra. O Salmo 91 diz que a verdade dele é escudo e broquel para nos defender, de modo que a palavra é bem hebraica, aleluia. Aleluia. Iá é Deus, seja louvado, porque nossa salvação é garantida pela obra eterna do Salvador Jesus Cristo. Toda glória a Ele, todo louvor a Ele, todo culto a Ele, toda honra a Ele, toda adoração a Ele. E isto é glória para Deus, o Pai. Abraço, meu querido, para você, para Tatiana, para a família toda, a filha, os netinhos, o filho, todos quantos são da sua casa, da sua família. Um pedido de oração insistente pelo Pedrinho, o filhinho do nosso irmão Luiz e da Carla. Oramos com fogo no coração por esse bebê, para que o Senhor preserve a vista dele,
que o Senhor use os médicos que vão efetuar a cirurgia dele. Eu tenho uma lista muito grande de gente que está orando pelo Pedrinho, e é tão lindo ver meus alunos no seminário do Nordeste orando por ele. Esta semana, um aluno fez uma oração. Que oração! Sentindo dentro dele como se ele fosse o pai do Pedrinho, chorando diante do Senhor, para que o Senhor preserve a vista do Pedrinho, né? Tão querido, tão pequenininho e já tão querido de todos nós. Eu e a Dulce oramos pelo Pedrinho como se fosse um filho nosso, um netinho nosso. E eu sei e conclamo a Igreja do Senhor a orar por ele. E um final de semana abençoado, abençoador, nas igrejas onde os irmãos vão adorar a Deus, e um final de semana de comida baiana, que um dia o Elber vai comer aqui em Salvador. Ele e a Tatiana. Amém. Abração, meu querido. Amém, meu pastor. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí por mais esta aula, né? Por mais esse dia abençoado. Papai do céu continue abençoando. Forte abraço, nossa querida irmã Dulce. E sexta-feira que vem, permitindo Deus, às 10 da manhã, a gente vai estar de volta com mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Bom fim de semana, bom almoço. O que me resta falar é, lembre-se de mim quando estiveres no paraíso, viu? Então, nesse almoço maravilhoso aí, em nome de Jesus. Mas você virá, é só dizer, eu estou no aeroporto. Estou no aeroporto, opa, pode deixar. Você e a Tatiana. Amém, em nome de Jesus. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe. Até sexta, então. Amém, amém. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.